Oi, gente, tudo bom com vocês? Deixa eu tentar abaixar aqui um pouquinho mais. Calma aí. Vamos para mais uma live hoje. Hoje eu estou sem maquiagem. Vou até colocar um filtro aqui, né? Porque precisamos. Bom, a live de hoje é sobre colorimetria, né? Eu tô até tentando achar aqui a opção de colocar imagem, mas eu não tô conseguindo. Que pena. Acho que não vai dar. Mas enfim, né? Vamos continuar aqui com a nossa live. A live de hoje, então, é sobre colorimetria, tá? Para quem acha que colorimetria não se usa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui essa luz. Aí estou. Para quem acha que colorimetria não se usa no design com rena, tá? Tá muito enganado, usa sim. Que na verdade é um assunto que não é tão abordado, né? Então acaba que muita gente tem dúvida. Se fala muito em quando a gente fala em colorimetria, se fala muito em colorimetria na área da micropigmentação, na área capilar, na área da maquiagem. Boa noite, Daniele, tudo bom? Então, quando se fala em colorimetria, a gente lembra muito de maquiagem, de micropigmentação, de cabelo, mas a gente, né, acaba nem dando tanta importância assim para a área do design de sobrancelha com rena. E é muito importante. Vocês vão ver, a gente vai ter aí uma sequência de lives toda semana, justamente falando a respeito de colorimetria. E a live de hoje é para vocês entenderem desde o início, tá? A base da colorimetria. Na live da semana que vem, a gente já vai fazer a aplicação da colorimetria no design com rena. Então vai ser bem legal, tá? Então hoje assim vai ser uma live bem explicativa, cheia de conteúdo para vocês aprenderem um pouquinho sobre colorimetria, sobre tons quentes, tons frios, sobre tom e subtom de clientes, porque tudo isso é muito importante na hora de escolher a cor da rena correta para cada cliente, para você também, né, entregar um resultado legal para sua cliente. Quando eu comecei como designer de sobrancelha, eu não tive, sabe, aulas de colorimetria no design com rena. Então eu não entendia muito, né? E aprendi assim na raça mesmo, errando, aprendendo e pesquisando na internet, porque em nenhum curso aqui na minha cidade se falava em colorimetria para designer de sobrancelha. Não sei se vocês aí que estão assistindo a live, que são designers de sobrancelha, já tiveram a oportunidade, mas eu fui realmente aprender sobre colorimetria depois que eu fiz, né, um curso de micropigmentação, então fui entender um pouquinho melhor sobre colorimetria, porque nem no curso de maquiagem que eu tinha feito não foi dado assim aquele estudo, né, com ênfase sobre colorimetria. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho a base da colorimetria, então vamos aprender cores primárias, secundárias, terciárias, como que são formadas, né, as cores secundárias e terciárias. Vamos aprender também sobre fototipo de cliente, que é muito importante para quem é designer de sobrancelha, saber qual é o fototipo de cliente. Eu não sei vocês. Boa noite, Alcimara. Eu não sei vocês, mas logo no meu início, há 5 anos atrás, a cliente chegava para mim assim, uma cliente de fototipo 2, por exemplo, ou às vezes uma cliente de fototipo 1. Depois vocês vão entender certinho como que é cada fototipo, tá? Aí eu queria conseguir colocar a imagem aqui. Poxa, eu fiquei triste. Eu não sei como é. Na próxima live eu vou pesquisar melhor como que se faz para colocar uma imagem aqui e eu conseguir falar com vocês. É porque eu não sei, gente. Sério mesmo. Deixa eu ver aqui o negócio. Ai, não. Gente, eu não sei. Não sei mesmo. Mas vou pesquisar como é que se faz isso
de colocar a imagem, que iria ficar melhor para vocês entenderem. Mas não tem problema não, porque eu imprimi tudo aqui, ó, para vocês conseguirem entender melhor, tá? Então é muito importante saber o fototipo de cada cliente, porque, por exemplo, logo no meu início, há 5 anos atrás, a cliente chegava, né? Era uma cliente de fototipo 1, uma cliente bem clarinha, né? Bem branquinha mesmo, ou fototipo 2, que geralmente é branca, tem os cabelos um pouco mais claros, né? E aí ela falava assim, eu quero a rena preta. E aí eu sabia que não ia ficar legal a rena preta, mas eu não entendia o fototipo. Qual era o fototipo daquela cliente? Ela gosta da rena preta, não, vou aplicar a rena preta. E aí não ficava legal, gente, não ficava legal mesmo. E aí, depois que eu fui entender fototipo de cada cliente, qual rena usar para cada fototipo, subtom da rena, é mais quente, é mais frio, como que eu faço para identificar o subtom da rena e o subtom da cliente. E eu passei a entender que quando a cliente é uma loirinha, né, loirinha natural, que quer a rena preta, na verdade ela não quer uma rena preta, ela quer uma rena marcada, né? E aí o resultado fica mais bonito, porque o subtom da rena pro tipo de pele dela tem que ser um subtom um pouquinho mais puxado assim pro quente, dependendo do subtom dela também. Mas, por exemplo, no fototipo 1, o ideal é usar uma rena castanho claro, não um preto, né? Porque vai ficar muito mais natural. E aí, se ela quiser mais marcada, deixa mais tempo, tá? É um pouco assim, meio confuso de entender, mas a aula de hoje aqui, vocês vão entender assim, sem mistério nenhum a respeito da colorimetria, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, o que é a colorimetria? A colorimetria é o estudo das cores, sabe? É a ciência que estuda como nós visualizamos as cores. E existe, né, as cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no prézinho, não, como é que fala? De primeira a quinta série, né? Que se estudava a respeito das cores primárias, secundárias, terciárias. E aí eu lembro que eu falava bem assim, não sei para que estudar isso, eu não vou usar isso. Pois é, gente, acaba que usa sim, tá? Então, a gente precisa entender como que é formada as cores e como que se encaixa essas cores em cada perfil de cliente, tá? Então, vamos começar falando sobre cores primárias, secundárias e terciárias. Eu acho que eu vou colocar o quadro aqui que eu fiz, que vai ficar melhor de vocês entenderem, tá? Vou ficar de pé. Calma aí. Deixa eu ver se vai aparecer. Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que estão, né? Bom, vamos lá, gente. Existe na colorimetria o círculo cromático. O que é o círculo cromático? É o círculo das cores, tá vendo? Então, aqui a gente possui várias cores. Dentre essas cores, tem cores primárias, secundárias e terciárias. E existe também a estrela cromática, que é basicamente a mesma coisa, só muda o formato, tá? Então, como que a gente vai identificar? Quais são as cores primárias? As cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Então, gravem aí, tá? Cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Essas cores já se encontram, né, na natureza. E aí, eu vou pintar ali para vocês entenderem melhor. Então, vou colocar aqui, ó, azul. Ok? Tá dando para ver direitinho e me ouvir? Falem aí, tá? Se tiver ruim para ouvir, vocês me falam. Vermelho, mais uma cor primária. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Tá aparecendo aí no vídeo laranja, mas é vermelho. Deixa eu tirar o filtro, que senão vai ficar alterando as cores. Aí, foi. Assim ficou melhor. A cara tá cheia de olheira, mas não tem problema não. Então, o vermelho. Tá dando pra ver, né?
e o amarelo. Então, essas são as 3 cores primárias, tá? Que a gente vai aplicar aqui. Amarelo, ok? Azul, vermelho e amarelo. Então, essas são as cores primárias do círculo cromático, ou seja, essas cores são as cores que a gente já encontra na natureza. E existem as cores secundárias da colorimetria, que são as cores que são formadas pela junção das cores primárias, tá? Então, vou pegar aqui, deixa eu lavar o pincel. Então, quando eu misturo o azul com o amarelo, deixa eu pegar aqui, vou colocar um pouquinho do amarelo aqui e vou colocar mais ou menos a mesma quantidade de azul, tá? Quando eu misturo essas duas cores, eu vou ter um verde. Deixa eu colocar um pouquinho mais de amarelo, que ficou um verde azulado, e a gente não quer um verde azulado. Ah, isso. Então, misturando a cor azul e amarelo, a gente vai ter a cor secundária. Então, 2 cores primárias geram a cor secundária, tá? Agora, deixa eu pegar outro. Vocês estão entendendo, gente? Vão falando aí, hein? Vocês estão conseguindo entender? Então, vamos lá. Deixa eu lavar o pincel de novo. Falem aí, gente, se vocês estão conseguindo entender até o momento. Vocês precisam entender essas cores, porque daqui a pouco a gente vai passar pro tópico de tons quentes e frios, tá? Então, a gente precisa entender primeiro o círculo cromático, para depois a gente entender sobre tons quentes e tons frios, que isso é aplicado no design com rena, tá? Então, vamos lá. Então, eu misturei a cor primária azul e a cor primária amarela, que me deu o verde. Quando eu misturo a cor primária azul com vermelho, vai me dar um tom de roxo, tá? Então, vou colocar aqui. E observem que a proporção tem que ser basicamente a mesma para poder dar um roxo, porque senão fica um roxo avermelhado. Se tiver mais vermelho, vai dar um roxo avermelhado. Se tiver mais azul, vai dar um roxo azulado. Então, sempre coloquem aí mais ou menos a mesma proporção de cores, a mesma quantidade, tá? Olha lá, ó. Me deu um roxo. Ok? Estão conseguindo entender? Luciano, boa noite. Aí agora, gente, eu vou misturar a cor primária amarela com vermelha, que vai me dar o laranja, tá? Deixa eu lavar o pincel. Que qualquer restinho de tinta que fica já dá alteração, tá? Então, a colorimetria é isso, gente, é o estudo das cores. E aí a gente vai entender que quando a gente mistura cores primárias, vai dar a cor secundária. E quando a gente faz a mistura de cores primárias com secundárias, é que dá o tom, né, a cor terciária. Então, vermelho com amarelo, cores primárias, vai me dar um laranja. Vou pegar mais um pouquinho de amarelo, que foi pouco. Vai me dar um laranjinha, tá? Só mais um pouquinho. Ok, gente, então deu para entender até aqui? Cores primárias geram cores secundárias. Quais são as cores primárias? Azul, amarelo e vermelho. Misturando as cores primárias, azul com amarelo vai dar verde, azul com vermelho vai dar roxo e vermelho com amarelo vai dar laranja, ok? Ok,
Então, até aqui a gente encontrou as cores secundárias. Agora a gente vai encontrar as cores terciárias, ou seja, na hora que eu faço a mistura de azul com verde, vai dar outra cor terciária, verde com amarelo vai dar outra cor. E aí eu vou misturar aqui no pratinho, tá? Então, azul, a gente vai pegar aqui um pouco. Então, vamos lá, ó. Então, a cor azul com amarelo que deu a cor terciária verde, tá? Então, quando eu misturo o azul com verde, cor primária com cor secundária, vou colocar mais azul aqui, ó. Ok? Ó. Vai me dar um verde azulado, ok? Então, vou colocar aqui. Certo, pessoal? Essa é a base da colorimetria, tá? Hoje a gente vai aprender a base da colorimetria. Deixa eu lavar o pincel. Ok. Então, agora, misturando verde com amarelo. Vai me dar um amarelo esverdeado, ok? Quem tiver pergunta pode fazer, tá? Misturando bem aqui, ó. Então, a cor secundária verde com amarelo vai me dar a cor terciária, que é um amarelo esverdeado. Beleza? Alci, boa noite. Tá gostando, Alci? Então, vamos lá, gente. Ó, a gente misturou cor primária azul com cor secundária verde, me deu um azul esverdeado, ok? Misturamos a cor secundária aqui, a cor secundária é verde com a cor primária amarelo, me deu um amarelo esverdeado, ok? Agora nós vamos misturar amarelo com laranja. Amarelo é uma cor primária e laranja é uma cor secundária, ok? Então vamos lá. Minha tinta sujou aqui, calma aí. Ó, vamos lá. Então, quando eu misturo aqui amarelo, que é uma cor primária, com laranja, que é uma cor secundária, ele vai me dar um vermelho alaranjado. Vou misturar bem para não dar diferença. Então, aqui me deu um vermelho alaranjado. Vou colocar mais um pouquinho de vermelho, que ficou muito laranjado. É isso. Ok, gente, então misturando cor primária amarelo com laranja, que
que é secundário, vai me dar um vermelho alaranjado, ok? Aí agora a gente vai pro vermelho com roxo. Então, quando eu misturo o vermelho aqui com o roxo, vai me dar um vermelho arroxeado, tá? Cor secundária roxo, cor primária vermelho, me deu um vermelho arroxeado, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém. E o último, que é roxo com azul, que vai me dar um azul arroxeado. Ok, gente, então basicamente é isso, tá? As cores primárias, então, são azul, vermelho, amarelo. As cores secundárias, verde, roxo e laranja. E as cores terciárias, que são o amarelo alaranjado, o vermelho... Ah, esqueci aqui, né? Vermelho com laranja. Calma aí. Isso. É um vermelho alaranjado. Então, as cores terciárias são essas. Então, basicamente, o círculo cromático ou a estrela cromática, ela é composta com essas cores. E aí vai ter variações, tá? Essas variações vai depender da quantidade de cada cor que você vai colocar. Ou seja, se eu colocar aqui mais azul, a tendência é esse verde aqui ficar mais azulado ainda. Então, vai muito da proporção de cada cor que você vai criando depois. Por que é preciso vocês entenderem isso? Porque vocês precisam entender que esse círculo cromático, ele é feito formado por diversas cores, né? Que nessas cores são a junção de cores primárias com secundárias, e aí é gerado cores terciárias e por aí em diante. E dentro dessas cores aqui, ó, dessa paleta de cores, é que a gente consegue identificar, né, os tons que são as cores que são frias e as cores que são cores quentes. Ou seja, deixa eu colocar aqui, deixa eu lavar o pincelzinho aqui. Ah, tá, outra coisa, quando eu misturo azul com amarelo e com o vermelho, também vai dar uma cor que é uma cor mais neutra, tá? O marrom. E aí a gente vai puxar para um tom mais quente ou para um tom mais frio, que é acrescentando a paleta de cores que é mais quente ou mais frio. Enfim, então quando a gente encontra essas cores do círculo cromático ou da estrela cromática, a partir daí a gente consegue identificar quais são os tons frios e os tons quentes. Ou seja, quais cores que são frias e quentes. E como que eu identifico aí isso? Quando eu olho para as cores, eu tenho que lembrar o quê? Que as cores quentes são cores que me remetem à alegria.
né? Toda vez que eu vou identificar, a cor é tal, é fria ou é quente? É muito importante a gente conseguir identificar o que é cor quente, o que é cor fria, porque quando a gente vai analisar o tom e o subtom da cliente, a gente também precisa saber, né, qual é o tom e o subtom da rena. E aí, quando a gente aplica isso na cliente, tem que ficar uma perfeita harmonia, né? Então, se a rena é uma rena de subtom quente, a cliente também tem um subtom mais quente, né? Aí fica mais bonito ainda o resultado. E tem a possibilidade também de neutralização, que a gente vai ver um pouquinho também na live da semana que vem. Mas as cores, que quando a gente encontra as cores do círculo cromático, a gente encontra para quê? No design de sobrancelhas, que é para identificar quais são as cores quentes e quais são as cores frias. Como que eu identifico? Cores quentes são as cores que me remetem à alegria, tá? Então, quando eu olho para o círculo cromático, se aqui a gente misturasse aqui o vermelho com esse vermelho arroxeado aqui, a gente teria aí um roxo mais voltado aí pro rosado, né? Vamos dizer assim. E aí, quando eu vou e dou uma misturadinha aqui, ó, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Calma aí. E aí eu vou misturando aqui, ó, o roxo com um pouquinho mais de vermelho, ou seja, esse roxo avermelhado aqui, eu vou misturar com um pouquinho mais de vermelho, para poder ter um roxo um pouquinho mais quente, ok? Porque até aqui, ó, a minha cartela está num tom frio, ou seja, daqui, deixa eu pegar o pincel, aqui assim, ó, são cores quentes. Aqui nessa paleta de cima são cores frias, ok? Então, quando eu pego aqui e misturo um pouquinho mais desse vermelho arroxeado com mais vermelho, aqui na minha cartela de cores, eu vou ter um roxo um pouco menos intenso. E aí existem as cores neutras, tá? O que são as cores neutras? São as cores que não têm a nuance delas voltada nem para o frio e nem para o quente. Elas ficam ali no intermediário, no meio. Que aí eu tenho a fotinha aqui para vocês, ó. Basicamente são essas as cores neutras, tá? Branco, o preto, o cinza, o verde azeitona, o bege, né? Então essas são cores neutras. Quando eu pego uma cor neutra, o branco, por exemplo, e misturo aqui nesse roxo mais claro, ele vai me dar um roxo mais clarinho ainda, ok? E aí eu pegando um pouquinho mais de vermelho, ó, ele vai me dando um rosa. Então, por isso que há muitas possibilidades dentro do círculo cromático. Ah, Karina, mas na rena quer dizer que a gente vai usar isso também? Não. Na rena nós não vamos usar as cores rosa, as cores roxa, né? Essas cores a gente não usa, mas a gente precisa entender, né? De fato, cada cor para a gente conseguir identificar o que é cores quentes e cores frias. Então, cores quentes, deixa eu chegar para cá. Então, as cores quentes, gente, sempre vai me remeter à alegria, ao verão, por exemplo, né? Aqui eu fiz uma imagenzinha para vocês entenderem melhor, que é o quê? Quando eu misturo as cores, né, primárias, secundárias, vai me gerar as cores terciárias. E aí, as cores quentes sempre vão me remeter à alegria, sabe? Reluzente, coisas reluzentes, aquela vibe bem alegria mesmo.
Já as cores frias, elas sempre vão me remeter a algo mais sério, ao inverno, né? A gente sempre algo mais fechado. Então a gente precisa entender o que é cor fria, o que é cor quente, o que é cores neutras, porque isso vai influenciar diretamente no subtom, para a gente entender qual é o subtom da nossa cliente. Por isso que é importante saber sobre colorimetria no design com rena também. Porque quando eu sei o que é cada cor, como que foi formada cada cor e em qual padrão que ela se encaixa, se é cor quente, se é cor fria, eu vou identificar também se a minha cliente ela tem o subtom quente, se ela tem o subtom frio, se ela tem o subtom neutro, tá? Para cada fototipo de cliente. Vamos lá, gente. Alguma dúvida? Falem aí. Então, para cada fototipo de cliente, a gente vai conseguir adequar melhor ao tom da rena, tá? Tanto que é muito bom a gente saber a respeito da colorimetria no design com rena. Por quê? Porque aí a maior dúvida hoje que as alunas têm é em relação a qual cor de rena eu vou usar, né? Deixa eu colocar um filtro aqui, gente, já que voltou pra mim. Isso. Então, sempre surge aquela dúvida, né? Qual cor de rena eu vou usar na cliente que é branquinha, com cabelo ruivo, com pelo ruivo, sabe? Aquela ruiva natural. Qual é a rena que eu vou usar? Aí, qual a rena que eu vou usar numa pessoa que tem o pelo marrom? Ai, qual é a rena que eu vou usar? Ah, minha rena ficou verde, e agora o que eu faço? Até isso a gente consegue entender o melhor com a colorimetria o que você precisa fazer. Porque, por exemplo, a gente sabe que na colorimetria o círculo cromático ele tem as cores e o que está ao contrário da cor é o que camufla essa cor. Ou seja, ó, observem bem. Aqui está o verde, aqui está um azul esverdeado, mas aqui está o verde, ok? Qual é a cor contrária à cor verde? Não tá aparecendo direito aí? Ó, aqui tá um verde, desculpa, gente, aqui tá um azul, né? Azul esverdeado, aqui tá o verde. Qual é a cor ao contrário do verde, né? É o vermelho. Então, o vermelho é que vai neutralizar esse verde. Então, a gente consegue entender melhor sobre a questão de neutralização. E aí, como que faz para neutralizar? No caso de rena. E aí, você vai ter que usar um produtinho para estar neutralizando. Quando a gente pega uma cliente, por exemplo, que a cliente tem o subtom frio, ó, cores frias, tá? E cores quentes. Quando a gente usa uma rena que tem o subtom frio, numa cliente de subtom frio, a tendência é esse esverdeado aparecer mais ainda. Quando a gente usa uma rena de subtom frio numa cliente que tem o subtom quente, o próprio subtom da cliente, ele não deixa com que essa rena fique tão esverdeada assim, tá? Por exemplo, a rena castanho escuro é uma rena que quando ela é usada sozinha, a tendência é ela ficar um pouquinho mais esverdeada, tá? Então, entendido até aqui sobre a base das cores, ok? Até aí tudo certo? Alguma dúvida? Falem agora ou se calem para sempre. Tô brincando. Qualquer dúvida pode me chamar lá no meu Instagram, tá? Mas é bom vocês já colocarem aqui a dúvida de vocês. Então, entendemos aí as cores primárias, secundárias, terciárias e como que a gente identifica cores quentes e cores frias, ok? Isso vai ser muito importante lá na frente, tá? Quando a gente for entender aí a respeito do subtom quente e subtom frio de cada cliente. Olha só. Não é apenas, gente, vou fazer só a sobrancelha e pronto, acabou, apliquei a rena, tchau, cliente. Você precisa entender para aplicar também um design que fique harmônico com o conjunto da beleza da cliente, né? Então, fique bem aquela coisa bem natural, não fique, que nem eu falei no início,
a cliente era uma cliente loirinha, branquinha e queria uma rena preta. E eu aplicava rena preta, não ficava legal. Assim como também se um fototipo 6, por exemplo, que é uma negra mais retinta, se ela me pedir para aplicar um castanho claro, não vai ficar legal, né? Então vamos lá, gente. Entendidos então sobre cores frias e cores quentes. Aí agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre os tons e os subtons, tá? Então, a respeito de tons e subtons, como que é dividido? Existe os tons claros, os tons médios e os tons escuros, né? Que a gente consegue identificar pela pele da cliente. Por exemplo, eu sou um tom médio. Quando a gente pega uma negra mais retinta, deixa eu pegar a foto aqui, ó. Quando a gente pega uma negra mais retinta, a gente tá falando de tons escuros, tá? Quando a gente pega aí um tom, né, que é uma morena clara, aí a gente já tá falando de um subtom, de um tom médio. E quando a gente pega pessoas assim bem mais branquinhas, subtom 1, 2, fototipo 1, 2, a gente já tá falando de tons claros, tá? Então, basicamente é isso, ó. Existe o tom claro, os médios e os escuros, ok? É dividido dessa forma, os tons, tá, gente? Eu não tô falando de raça, ok? Então, os tons tons claro, médio e escuro. E aí, dentro de cada tom, existe os subtons, que é, assim, parece ser complicado de entender, mas não, tá? Então, ou seja, se eu me encaixo no tom médio, eu sei que dentro dessa cartela aqui, o meu subtom é frio, neutro, quente ou oliva, tá? E como que eu faço para identificar se o meu subtom é frio, quente, verde ou oliva? Então, geralmente o subtom frio, ele puxa a pele mais para um rosado, mais para um tom assim, arroxeado, vamos dizer, né? No caso de negras. Então, o subtom frio, ele puxa mais para um rosado, tá vendo? Ó, até que por essa foto vocês conseguem ver que o subtom da cliente, ela tá com a pele um pouquinho mais rosada. Deixa eu tirar o filtro. Calma aí. Ó, vamos lá. Então, o subtom tá um pouquinho mais rosado, ok? E aí, tem o subtom neutro. O subtom neutro, igual eu falei, é aquele subtom que ele não puxa nem pro quente e nem pro frio. Ele fica intercalando ali no meio, ou seja, é como se fosse a junção de dois subtons, né? Ele fica ali neutro no meio. Então, o subtom neutro, ele fica aquela coisa mesmo assim, mais neutra, nem puxando muito pro amarelado e nem muito pro rosado, ok? E aí, ó, subtom neutro, frio e aqui o subtom quente, tá? Subtom quente, aqui pelo celular, gente, a imagem não tá mostrando direitinho a cor, tá? 100% fiel. Mas, ó, aqui assim deu pra ver melhor, tá vendo? Ó, principalmente essa do meio aqui, ó. Ó, essa daqui, ó, do meio. Ó, tá bem mais rosado a pele dela. Aqui tá puxando mais para um amarelo e aqui tá mais neutro, tá? Então, não sei se é a luz. Deixa eu diminuir essa luz aqui, calma aí. Eu acho que assim deu pra ver melhor, né? Ó, tá vendo? Então aqui, ó, tá puxando mais pro rosado. Aqui tá neutro, não tá nem rosado e nem amarelado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então aqui tá neutro. E tem o subtom oliva, que é um subtom que puxa para um leve esverdeado, tá? Então, ó, esse é o subtom oliva. Então a gente precisa entender sobre os tons e os subtons de cada cliente para poder aplicar também a rena e saber o que fazer, né? Por exemplo, uma cliente que tem o subtom frio ou que tem o subtom oliva, eu não uso, dificilmente eu vou usar o castanho escuro sozinho, por exemplo. Que nem aqui, ó.
Castanho escuro a gente não usa em tons claros, né? Vamos começar por aí. Pode até usar, mas vai ter que ficar bem menos tempo para poder não ficar aquela coisa muito artificial. Mas geralmente o castanho escuro a gente utiliza mais em tons médios e tons escuros, tá? Mas dificilmente, se a cliente tiver o subtom oliva ou subtom frio aqui, eu vou usar o castanho escuro sozinho. Geralmente eu misturo com um pouquinho, tá? Às vezes com um pouquinho do preto, às vezes com um pouquinho do castanho claro. Depende muito da proporção aí que eu vou fazer essa misturinha. Que a gente vai aprender na semana que vem, que é sobre aplicando a colorimetria no design com rena. Então, basicamente, os tons e os subtons são esses, ok? Tons. Existe apenas 3 tons, que é claro, médio e escuro. E dentro de cada tom que existe os subtons, ok? Subtons quente, frio, neutro e oliva, ok? Ok, então a gente entendendo sobre tons e subtons, a gente precisa também entender sobre fototipos de cliente, tá? Fototipos de cliente é o quê? Se a cliente ela é uma cliente clara do cabelo ruivo, se ela é uma cliente do cabelo loiro e clara com os olhos azuis, então cada perfil de cada cliente, seja perfil feminino ou masculino, ele vai ter um fototipo. E é muito importante a gente entender esse fototipo para a gente aplicar a cor da rena correta, tá? Por exemplo, eu falei aqui de uma loirinha natural, querer uma rena escura. Eu demorei muito para poder pegar essa malícia de que quando a cliente é uma loira natural, que ela quer uma rena, que ela chega falando assim, eu quero uma rena preta. Eu demorei muito para entender que ela na verdade não queria uma rena preta, na verdade o que ela queria era uma rena marcada. E aí eu entendendo sobre o fototipo dela, o tom dela, eu vou aplicar o quê? Se ela é uma loira natural, eu vou aplicar um castanho claro e vou misturar com um pouquinho do castanho escuro ou com um pouquinho do preto para poder ficar um pouco mais marcado. Só que a proporção de castanho claro, de rena castanho claro, vai ser maior do que da preta, porque ela é uma cliente de fototipo 2, de fototipo 1, entendeu? Então é muito importante entender sobre os fototipos. Então vamos lá. Fototipo 1, tá? São clientes assim, de pele bem branquinhas mesmo. Normalmente são ruivas naturais. Em ruivas naturais, qual a rena que eu uso, Karina? Gente, para ruivas naturais eu gosto muito, muito mesmo da rena castanho claro, rena sedução, porque ela tem um fundo bem quente. E gosto também da castanho médio, tá? Para ruivas naturais, eu sempre gosto de fazer uma misturinha, tá? Mas assim, é muito difícil aqui em Linhares, na cidade onde eu atendo, ter ruivas. Eu atendi ruiva uma vez só. Uma vez só, e é muito difícil ter, né? Mas esse fototipo de cliente é muito comum mais pro sul, né, do nosso país. Então, fototipo 1 são clientes bem branquinhas, e elas também têm os olhos claros. Não precisa necessariamente ser ruiva, pode ser também uma loirinha, sabe? Aquela loira bem loirinha mesmo. Mas geralmente são clientes bem branquinhas, que tem até os cílios, são loirinhos, o pelinho é loirinho, então são clientes bem branquinhos. Esse é o fototipo 1. A Paloma. Eu nunca atendi ruivas, não vejo por aqui na minha cidade também. Então, ruiva natural eu também nunca atendi. Ruiva natural, que nasceu ruiva, sabe? Eu já atendi ruivas tingidas, só que aí entra uma questão a respeito de ruivas tingidas, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Fototipo 1, fototipo ruivas, loirinhas, são pessoas bem branquinhas, normalmente o pelinho, até dos cílios, a sobrancelha é bem clarinho, tá? Fototipo 2 são peles brancas, tá? São peles brancas claras, olhos claros também e o cabelo também é claro. Então são loiras. Os fototipos 2 são pessoas que são loiras.
Fototipo 3 são pessoas que são claras também, elas não são necessariamente brancas, mas elas são pessoas claras. E os olhos e cabelos, eles podem variar, pode variar um tom aí para um marrom, para um castanho médio, vai variar mesmo esse fototipo 3, ok? Esse fototipo 3, gente, é o fototipo que eu particularmente, assim, tive muita dificuldade de identificar o tom da rena que eu poderia usar na cliente, porque, por exemplo, eu não atendo muitas clientes de fototipo 1, 2 e 3. Eu atendo mais clientes de fototipo... Eu tenho clientes de fototipo 2, por exemplo. Tenho uma cliente de fototipo 1 e fototipo 3 eu não tenho, assim, muita cliente não. Eu tenho umas 2, 3 clientes. As demais clientes são todas fototipo 4, 5, 6. Então, as cores que eu mais utilizo são as cores castanho escuro e preta. Porém, como eu tenho cliente de fototipo 2, que é muito clarinha, eu tenho também a cor castanho claro. E aí, quando eu pego, por exemplo, uma cliente que é um fototipo 4, por exemplo, eu faço misturinha da rena castanho claro que eu tenho com a rena castanho escuro, porque isso vai me dar aí um castanho médio, entendeu? Vamos lá. Então, nesse tipo de cliente aqui, a gente usa sempre o castanho claro. Se quiser deixar um pouquinho mais escurinho, a gente pode estar misturando aí com castanho médio ou com castanho escuro também, tá? Fototipo 3 também. São pessoas que têm também a tendência a ter o cabelo mais acobreado, tá? Aqueles cabelos que são um pouco mais acobreados. No fototipo 2 também a gente encontra. Mas, normalmente, a cor que é utilizada aí é do castanho claro, fazendo sempre misturinha aí com castanho médio ou castanho escuro, tá? Que aí fica bem legal na sobrancelha da cliente. O fototipo 4, tá? Que são peles morenas, né? São pigmentadas, as peles já tem um pouco mais de melanina, mas não chega a ser um fototipo escuro. Ele já se encontra no fototipo médio, tá? No tom médio. Então, ele não chega a ser um tom escuro, o fototipo 4. Ele é um tom médio, ok? O fototipo 5 já é um tom escuro, então é uma pele mais escura, é uma morena mais escura, por exemplo. O meu tom, né, é o tom escuro e o meu fototipo é o fototipo 5, ok? E o fototipo 6 já é uma pele bem escura, já são mais voltados para as negras mais retintas, né? Então, esse já é o fototipo 6, ok? E aí, que cores eu uso em cada tipo de fototipo? Então, se eu identifico que a cliente é uma cliente muito branquinha, tem o fototipo 1, eu vou sempre perguntar primeiro para a cliente como que ela gosta da rena dela. Lembrando que a cliente nunca vai escolher a cor da rena, ela vai escolher como que essa rena vai ficar, se vai ficar mais clara, se vai ficar mais escura, mais marcada, né? Se ela quer o efeito ombré ou se ela quer mais marcadinho no início, isso é o que a cliente pode escolher. Agora, escolher cor, quem escolhe é você, profissional, ok? Então, se a cliente vai chegar no seu espaço, se a cliente tem fototipo 1, fototipo 2, você vai estar usando aí uma rena castanho claro, e aí a cliente, eu quero a rena marcada, né, e com efeito ombré. Então, você vai estar utilizando a rena castanho claro, pode misturar para ficar um pouquinho mais marcadinha com o castanho médio, com o castanho escuro, e deixando a rena agir também um pouquinho mais de tempo, tá? Pessoas de fototipo 3, por exemplo, é muito legal usar o castanho médio ou o marrom também da Rena Sedução. O marrom é um tom assim bem coringa para quem também aquelas pessoas que pintam o cabelo desse tom mais acobreado também. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Não vou ter nenhuma foto aqui. Deixa eu ver. Não vou ter nenhuma foto aqui.
Mas normalmente esse tom de marrom fica muito legal em quem tem o tom de cabelo mais acobreado, tá? E ele fica muito legal também misturando com o castanho claro, porque dá um tom de ruivo bem legal também, tá? Ah, tá. A questão do ruivo. Falei do ruivo, lembrei que a Paloma Guimarães falou aqui, né? Eu nunca atendi ruivas, não vejo por aqui na minha cidade também. Ai, tô fazendo bagunça com a tinta. Não vejo por aqui na minha cidade também. O que acontece? Quando você encontra uma ruiva natural, que o cabelo dela puxa mais para alaranjado, né? Ela tem sardinhas, é uma ruiva natural. E aí, pra a sobrancelha dela também ficar legal, ficar no mesmo tom, né? Porque os pelinhos dela também são mais puxados pro alaranjado. É legal você tá fazendo o uso da castanho claro e aí mistura com um pouquinho também da marrom, que fica legal, com um pouquinho da castanho médio, mas a proporção para ruivas naturais vai ser de mais quantidade de castanho claro, tá? Sempre uma quantidade maior de castanho claro para um pouquinho da mais escuro. E aí vai ficar bem legal em quem é ruiva natural. Agora, ruivas que são ruivas tingidas, o que acontece? Esses dias até eu recebi uma pergunta, qual rena? Ei, Leiliane lá da Bela Cosméticos, tudo bom? Quanto tempo? Tô precisando ir aí em Soretama. O que acontece? Esses dias eu até recebi qual cor de rena ela usaria num tom, numa pessoa que tava com cabelo tingido de ruivo. E aí, quando a gente recebe essa cliente no nosso espaço, a gente tem que ser bem sincera com a cliente. Por quê? Geralmente, quem tinge o cabelo de ruivo, o pelo da sobrancelha não vai ficar ruivo igual a da cabeça, a não ser que ela descolorie o pelo da sobrancelha, entendeu? Normalmente são pessoas que têm já o pelo escuro e aí tinge o cabelo de ruivo, né? E aí, o que acontece? Quando a gente joga, faz a misturinha do castanho claro com um castanho médio ou com até mesmo marrom, para poder dar um ruivo legal, esse ruivo ele vai ficar na pele, mas não vai ficar no pelo, porque o pelo da cliente já é escuro. Então não tem como eu jogar, né, um ruivo em cima da sobrancelha de uma cliente que tem o pelo escuro, tem o pelo preto, tem o pelo castanho escuro, porque não vai ficar legal, o pelo vai ficar sobressaído, né? E aí o ideal é o quê? Você falar para a cliente, olha, o seu pelo é escuro, se eu jogar a rena aqui, né, para ficar no mesmo tom do seu cabelo, não vai ficar legal, vai ficar, a sobrancelha vai ficar assim, só o fundo mesmo, a pigmentação da pele que vai ficar ruiva, mas o seu pelo não vai mudar, entendeu? Porque ela tem que entender que se ela descolorir o cabelo para ficar ruivo, na sobrancelha basicamente ela teria que fazer o mesmo para ficar ruivo, entendeu? Mas é isso, gente. Essa é a questão do ruivo. O ruivo, assim, a gente acha que é difícil, mas quando é um ruivo natural é o mais fácil, assim, que tem de identificar, tá? Então, é isso, gente. O fototipo de cada cliente é muito importante a gente identificar para poder escolher o tom certo da rena, tá? E igual eu falei, quando a gente sabe o que é tom, o que é subtom, o que é cor fria, o que é cor quente, na hora de escolher a rena, a gente consegue escolher com mais facilidade. Porque eu falei no início da live que quando eu comecei, eu não tinha entendimento dessas informações. E aí, o que eu tinha muita dúvida, qual a cor da rena eu vou usar? A cliente chegava e pedia, eu quero a preta. Eu jogava preto na sobrancelha dela, eu quero castanho claro, jogava castanho claro na sobrancelha dela. Porque eu achava assim que era o gosto da cliente que tinha que prevalecer. Mas na verdade, quem escolhe o tom da rena é o profissional, porque ele tem que entender melhor o que é melhor para cliente, tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse tópico? Então hoje assim, foi o assunto mais sobre mesmo o que é assim, quanto conhecimento, ainda bem que fica gravado. Pois é, ainda bem que fica gravado, né?
Gente, vai ficar salva a live, tá? Pra quem... Eu sei que parece ser muita coisa pra absorver, mas quando você entende do início, fica mais fácil, tá? Então você primeiro tem que entender o que são cores primárias, secundárias, terciárias, porque a partir daí você vai conseguir entender o que é cor quente, o que é cor fria. Igual eu falei, cor quente sempre vai remeter à alegria, sempre vai remeter, sabe, é verão, é aquela coisa praiana, sabe? E a cor fria já vai remeter algo mais fechado, mais inverno. E entendendo isso, o que é cor fria, o que é cor quente, a gente já consegue entender os tons e os subtons. E lembrando, tons existe apenas 3. Então, quando essa cliente chegar, você já vai conseguir identificar qual é o tom dela. Ela é clara, ela é média ou ela é escura, entendeu? Então, os tons claros são o quê? Pessoas mais branquinhas, tons médios, né? São pessoas que são vamos dizer assim, morenas, claras, e os tons escuros são negras mesmo. E a partir disso você consegue identificar os subtons. Então, tons existe apenas 3, subtons é que vai se dividir em subtons neutros, frios, quentes e oliva, tá? E aí, quando você entende quais são os tons, subtons, você parte, né? Identifiquei, a minha cliente tem o tom claro e ela tem o subtom quente, porque a pele dela tá puxando mais pro amarelado. A minha cliente tem o tom claro e ela tem o subtom frio, porque a pele dela tá puxando mais pro rosado, tá? Quando a gente identifica isso, fica fácil também de identificar qual é o fototipo da cliente. Minha cliente ela tem o tom claro, mas claro quanto? É claro do cabelo dela ser loiro natural, da sobrancelha dela ser loira natural, até os cílios dela é clarinho, é loiro. Então ela é o fototipo 1. Ela é ruiva natural, tem até os cílios dela é ruivo. É uma pessoa que se queima muito fácil. O fototipo 1. A minha cliente, ela é branca, mas os olhos dela são claros e o cabelo dela também é claro. Não necessariamente aquele loiro louríssimo, né? Mas é um tom de loiro médio, né? Vamos dizer. Então, a minha cliente é fototipo 2. A fototipo 3, a minha cliente, ela tem a pele clara, né? Ela tem o cabelo, né? Um cabelo médio, né? Uma cor média, castanho médio, um loiro escuro, por exemplo. Então minha cliente é fototipo 3. Fototipo 4 é uma pele moderadamente, vamos dizer assim, pigmentada, né? Então é uma morena clara, é uma pessoa assim com a pele com um pouco de melanina. Então é o fototipo 4. Fototipo 5 é uma morena. Eu, por exemplo, é aquela morena jambo, sabe? Então é o fototipo 5. E o fototipo 6, que é aquelas negras mais retintas mesmo. Em negras mais retintas eu uso preto, gente, tá? E aí vai variar também, porque às vezes a cliente tá lá no fototipo 3, 4 e o pelo dela é um pelo escuro, né? Um pelo bem pretinho. E aí você vai usar também analisando o tom do pelinho dessa cliente, tá? Então sempre olha também pro pelinho. O pelinho da cliente é loirinho? Usa o castanho claro. O pelinho da cliente é médio? Vamos usar um castanho médio. O pelinho da cliente é um marrom, sabe? Aquele marrom meio que parece um marrom acobreado, usa o marrom. O pelinho da cliente é um pelo escuro, usa o castanho escuro. E aí você pode estar fazendo misturinhas. Eu quero que fique mais escuro, vou colocar um pouquinho do preto, né? Por exemplo, geralmente quando eu uso castanho escuro, que eu quero que fique um pouquinho mais escuro, eu coloco um pouquinho do preto. Mas sempre a cor mais escura eu coloco uma proporção menor de rena, tá? Cadê? Bela Cosmética. Então, para me indicar uma rena, eu tenho que olhar a sobrancelha
ou ir pela cor do cabelo. Então, Leiliane, o que acontece? Você já viu aquelas pessoas que são loiras, tingidas, né? Tem luzes e tal, porém a sobrancelha dela é escura? Não vai adiantar eu jogar um castanho claro nessa sobrancelha, porque não vai ficar legal, entendeu? O pelo vai ficar sobressaindo, vai ficar aquela coisa muito artificial. Então, o ideal é você sempre seguir o tom, né, do pelinho da pessoa. Então, você identificando que aquela pessoa é uma pessoa clara, que tem o tom claro, né, você vai indicar a cor de acordo com esse tom. Ah, é o tom claro e a sobrancelha da cliente, ela é clarinha, então ok, é um castanho claro. Agora, se a cliente é tingida, por exemplo, a gente tem que seguir sim o pelinho da sobrancelha, tá? Porque senão fica estranho. Mais alguma dúvida, gente? Ó, então, a aula de hoje, quem não conseguiu ver do começo, vai ficar salva, tá? Foi mesmo a base, a introdução sobre colorimetria, sobre tom, sobre subtom, sobre fototipo, para na semana que vem a gente falar sobre a colorimetria com rena, ok? Então hoje vocês entenderam, a aula foi para vocês entenderem o que é a colorimetria. E na semana que vem a gente vai entender a colorimetria com as renas. Então a gente vai saber aqui qual que é o tom de cada rena sedução, qual que é a cor, né? Vai fazer a degradação de cada cor para vocês entenderem sobre o tom que ela chega, se ela é um tom mais frio, né? Se o subtom dela é um subtom mais quente. E aí como a gente faz para poder tá fazendo a neutralização também quando a gente se depara com uma cor diferente. Porque, por exemplo, gente, vou dar 2 exemplos. Tem muita gente que acha que a rena fica avermelhada ou esverdeada porque é problema da rena. A rena tá com problema. Mas não é, tá? Quando a gente pega uma rena de subtom quente, por exemplo, eu vou pegar um castanho médio e jogar numa cliente que tem um pelinho assim que já é mais quente, o subtom da cliente é mais quente, a tendência é realçar ainda mais o subtom da rena quente. Então a tendência é a sobrancelha ficar ainda mais avermelhada. Por isso que quando a gente joga o castanho claro numa cliente que é ruiva natural, a tendência é a sobrancelha ficar bem avermelhada, bem alaranjada, para ficar mesmo um tom legal para uma ruiva natural, tá? Agora, por exemplo, quando eu jogo uma rena clara numa cliente que tem o subtom frio ou que tenha o tom, né? Vamos colocar aí um tom médio, um tom escuro. Essa rena não vai ficar legal, porque os pelinhos dela não vão acompanhar ali o castanho claro, entendeu? Então a gente precisa entender essa parte aí. Então na semana que vem a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa questão de qual rena usar em cada fototipo de cliente, tá? Então a gente vai entender melhor como aplicar essa questão da colorimetria no design com rena. Como que a gente faz para analisar cliente, aplicar rena e a questão toda de misturinha. Porque vocês viram lá que no círculo cromático a gente mistura cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. E não é diferente na rena. Na rena a gente tem infinitas possibilidades de subtons, tá? De subtons não, de tons, desculpa. Então na rena a gente tem infinitas possibilidades. Se eu misturo um castanho claro com um castanho escuro, ou um castanho claro com preto, ou às vezes um castanho médio, sempre vai me dar uma tonalidade diferente e também de acordo com cada gosto da cliente, se ela quer deixar mais marcadinha, menos marcadinha. Então, é muito importante, tá? Esse assunto. E é isso, gente. É isso a live de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que fez alguma pergunta. A live vai ficar salva, tá? Mas eu espero vocês na semana que vem, que a semana que vem eu vou estar mostrando aqui pra vocês todas as cores da Rena Sedução,
tá? Mostrando cada uma, qual é o tomzinho de cada um, que cada uma fica. A gente vai fazer também misturinhas, tá? Misturinhas, para vocês verem as possibilidades de mistura, tá? A gente vai entender um pouco melhor na live da semana que vem qual a proporção que eu tenho que usar para cada, por exemplo, nessas misturinhas. Eu uso mais o escuro ou uso mais o claro? Então a gente vai entender isso também, ok? Alci, como sempre digo, foi Deus que colocou vocês na nossa vida e você sabe muito bem disso, Karina. Agradecemos pelo seu talento, mais uma vez, sucesso sempre. Forte abraço. Ai, obrigada, Alci, é um prazer. Prazer é todo meu de estar aqui, né, passando conhecimento para vocês. Eu me sinto assim, gente, honrada de poder estar passando conhecimento para vocês. Eu me sinto honrada de poder passar um pouquinho, sabe? Porque eu não sei tudo. Eu tenho muita coisa para aprender e muita coisa para aprender também com vocês que estão aí do outro lado, né, da tela aqui do celular. Mas eu já fico muito feliz de poder estar passando, porque lá atrás, quando eu comecei, gente, eu aprendi assim, na raça mesmo, errando, para poder aprender mesmo, tá? Se desse para colocar a foto aqui, eu ia colocar, gente, de um design que eu fazia antes, que eu não tinha noção nenhuma. E acabava ficando a sobrancelha da cliente não ficava legal, um resultado legal. Então, assim, só de estar passando esse conhecimento para vocês, de vocês terem a oportunidade de estar também adquirindo esse conhecimento, para mim já é muito gratificante. Eu agradeço muito ao Alci, muito mesmo pela oportunidade de estar aqui nessa live hoje, assim como todas as semanas, né, para poder estar aqui juntinho com vocês, tá bom? A semana passada foi a Elcimara que participou, eu entrei um pouquinho, gente, mas eu tava passando tanto mal, que eu não consegui ficar, eu tive que ficar deitadinha mesmo. E foi tenso, tá? 2 dias passando mal. Deixa eu ver. A Leiliane, vamos fazer uma live mostrando que nós da Bela trabalhamos com a sedução. Vamos sim, com certeza. Aí o Luciano já até respondeu aqui, boa ideia. Mas vamos sim, Leiliane, fazer uma live, vocês participando, né? Vai ficar bem legal. A gente pode bolar um tema também para essa live, ok? O Simara mandou muito bem na semana passada. Já tem uma como é que vocês falam? Que eu sou a apresentadora, né, das lives da Rena Sedução. Já temos uma segunda apresentadora das lives da Rena Sedução. Mas é isso aí, gente. Olha, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem estar perguntando também na live da semana que vem, tá? Que eu respondo com o maior prazer. Ou então pode estar me perguntando lá no meu Instagram pessoal, no meu Instagram profissional também, tá bom? Eu respondo para vocês. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Treinem em casa a respeito de fototipo de cliente, porque fica muito mais fácil de entender, né? Porque aí quando a cliente chega, você não fica com aquela insegurança de saber, ai, qual rena eu vou usar, né? Se a rena ficar verde, a gente vai entender que é possível neutralizar aquele tom daquela rena verde. Então, assim, igual eu falei, no início eu apanhei muito até pegar o jeito, entender. Há 5 anos atrás não tinha essa questão desse conhecimento todo que tem hoje em dia, né, que é passado pelas redes sociais, enfim. Então a gente acaba aprendendo mesmo na marra. Mas eu fico muito feliz de estar aqui passando para vocês e espero vocês na live da terça-feira da semana que vem, tá? Terça-feira no mesmo horário, 8 horas da noite, tá? Um beijo.
e até terça-feira da semana que vem. Tchau!